estudos assim superficiais, estudos mais condensado, ou estudo mais teologicamente profundo já tivemos, mas nós, nessa manhã, nós queremos compreender uma coisa muito prática, que é essa ação da igreja. O primeiro ponto que nós devemos ressaltar é que a igreja, a partir desse momento que ela se tornou a igreja, quando o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, quando se cumpre essa promessa aqui, essa igreja então ela começa de fato. Nós vimos alguns milagres feitos, algumas experiências pelos discípulos, quando Jesus ainda estava aqui, né, quando Jesus envia lá os 70 discípulos, né, e que voltam maravilhados, olha, os espíritos e as enfermidades submete a nós, né? Ao Senhor Jesus diz aquela frase tão maravilhosa, né? Não se abisme com isso, não se maravilhe com isso, mas muito mais, porque o seu nome está escrito no livro da vida, né? Eu, puxa vida, se eu tenho a coisa mais maravilhosa que isso, tem, né? Isso aqui, não se fique estupefados, né? Por os demônios e as enfermidades se submeter, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, uma coisa importante é o seguinte, é que tudo isso aconteceu porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Então, vamos dizer aqui uma coisa, que para que o Espírito Santo ele haja na minha vida, é necessário primeiro que eu seja testificadamente um cristão. É a única maneira do Espírito Santo estar em mim, é quando eu sou verdadeiramente de Jesus, quando o meu nome está escrito no livro da vida. Então, o Espírito Santo, ele faz me morar, amém? Esse ponto está fácil, está bem para a gente entender que muitas vezes nós queremos, né, ver muitas coisas, né, mas nós não nos preocupamos com o nosso nome escrito no livro da vida, que é o Itibã, né, nessa corrida para o lar celestial, né? Também, depois desse momento aqui, depois dessa experiência, que não vamos dizer que é longo o texto aqui, mas que o Espírito Santo veio e pousou sobre eles e foi algo maravilhoso naquele momento. Vamos dar um pulo agora para o capítulo 3. Capítulo 3. Nós vamos começar a ver então algumas coisas extremamente importantes. Versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. 9. Quem sabe que hora? Ô, valorosa paz. Quem sabe o que significa essa hora 9? Primeira hora, né? Essa primeira hora, às 6 horas da manhã, quando o dia se inicia, estava lá, eita, assim como nós, né? Estava lá os discípulos de Jesus subindo, né? Na primeira hora a orar ao Senhor, né? Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João que ia entrando ao templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, ele pôs em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Bom, irmãos, primeira coisa que nós vemos é o seguinte: o texto que nós falamos, os discípulos quando se maravilharam com Jesus, olha, porque os demônios e as enfermidades, elas se submetem a nós. Jesus, olha, isso não, porque isso é o início
na verdade você se incomoda com o seu nome que está escrito no livro da vida. Então, Jesus aqui, ele sobe e fica, os discípulos, apóstolos, agora apóstolos, ficam lá, e depois desse maravilhoso dia, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, então eles começam a viver alguma coisa que só viam Jesus fazendo quando Jesus estava aqui com ele. Agora então eles partem a casa do Senhor logo na primeira hora para orar, e de repente está lá um coxo. Então eles passam por essa primeira experiência. Jesus tinha acabado de subir, eles teve uma experiência fantástica, e agora era tempo deles viverem aquilo que eles viram e aprenderam com Jesus. Bom, a primeira coisa é fé. Crer em Jesus. Crer que aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e ele deixou-nos uma promessa. E a promessa é que nós venceríamos todas as lutas que nós temos que enfrentar. Que nós seríamos abençoadores de outros povos, abençoadores de outras pessoas. Disse para nós que o inferno tremeria diante de nós. A palavra de Deus diz que Satanás ainda não concluiu, não fez a miséria que ele quer trazer ao mundo, porque aquele que o enfrenta ainda está aqui, e é a igreja de Jesus. E nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então o discípulo era o primeiro desafio dele sem a presença pessoal de Jesus. Era o primeiro desafio real, sem ter aquela figura humana de Jesus. Agora eles andavam literalmente por fé, porque criam naquilo que lhe foi ensinado. Agora então, eles têm o seu primeiro embate e sem essa pessoa de Jesus. Amados irmãos, é tão importante nós crermos naquilo que o Senhor nos deu, é tão importante nós crermos nas promessas do Senhor, e dizer que essa igreja que é o empecilho para que Satanás não fizesse as misérias e a maldade que ele intenta fazer na humanidade, é porque a igreja do Senhor Jesus está aqui. Mas que igreja é essa? A igreja que crê, a igreja que realmente olha o desafio da vida, é abençoador de outras vidas, igreja que sabe que o seu papel aqui não é trabalhar simplesmente, não é ter roupa bonita, não é ter suas luxúrias, mas o nosso papel nesse mundo é transformá-lo. Como? Olha, abençoando vidas. Como? Exercendo essa autoridade que o Senhor nos deu. O nosso papel aqui, ele não é simplesmente para a gente ficar todo saradão, saradona, não é juntar dinheiro, não é isso, não é aquilo, porque com dinheiro nós iremos morrer, certo? Claro, nós precisamos do pão de cada dia, da vestimenta, e Deus sabe disso, mas é que nós temos nos exacerbado nessa visão. É verdade. Lembra no primeiro exemplo que nós demos, quando o discípulo procura, quando volta lá da sua missão, você fala, olha, até o inferno, os demônios, né, as enfermidades. Não, calma, vocês estão muito empolgados, mas se empolguem, porque o Senhor não está escrito da vida. Então, uma consequência de ser abençoador de vida é porque o nome está escrito no livro da vida. Então, todos aqueles que o nome está escrito no livro da vida, ele sente essa necessidade de ser abençoador de vida. Ele sente essa necessidade de abençoar, vir as pessoas como uma cura. Em nome de Jesus, ser bênção nas pessoas. Isso é algo para todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Lembra também que é impossível o Espírito Santo morar no coração daquele que não tem Jesus? Ora, se o Espírito Santo habita no coração daquele que tem Jesus, isso é inerente ao Espírito Santo, isso é natural ao Espírito Santo. Essa ação abençoadora e transformadora é o que ele tem feito desde antes da fundação do mundo. É tudo isso que o Espírito Santo tem feito, é transformando a situação. E hoje aqui na terra, hoje aqui em nós, ele também tem o meu propósito de que a sua igreja seja uma igreja transformada e transformadora. Ninguém pode ser transformador se antes não for transformado.
nós estamos tentando comprar, não vai dar mais tempo, nós precisamos comprar uns transformadores de energia para levar para o seminário. Porque tem a Xerox, tem computador, tal. Porque lá em Pernambuco é 240 a voltagem. E as coisas aqui são 100 volts somente, né? Então tem uma vez e meia praticamente, mais do que uma vez e meia, quase uma vez e meia, essa capacidade. Então nós temos que, são 150% a mais, então temos que comprar um transformador. É interessante que a metodologia do transformador é fantástica. O transformador, ele não faz uma coisa assim abacadabra. Você liga ele na tomada, ele recebe aquela energia que seja de 240 para transformar isso para que aquele aparelho que vai receber essa energia receba em uma posição, em uma quantidade correta. O transformador também tem outras, além de trazer para baixo, também leva para cima. Você liga, por exemplo, você traz um aparelho do Brasil para cá, você liga na tomada do 100 volts, só que aquele aparelho ele funciona com 240. Então passa essa energia dentro dele, ele transforma. Mas ele por si só ele não faz nada. Ele tem que receber a energia que vem, liga a energia, passa nele. Ele faz essa transformação e boft, e dá lá então aquilo que precisa. Fantástico isso. Nós, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Nós precisamos então verdadeiramente que os nossos nomes estejam ligados, esteja registrado no livro da vida. Então nós recebemos essa capacitação de Deus, porque foi o propósito dele, é o propósito dele para a humanidade. Então através da sua vida, transformando vida, abençoando vida, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Quando isso não acontece, questionamos primeiro se não é se estamos consagrados ou não, porque a ação de ser consagrado é quem está escrito no livro da vida. Ora, quem não está escrito no livro da vida nem pensa se sua vida é consagrada ou deixou de ser consagrada, não é verdade? Agora, quem tem seu nome escrito no livro da vida é que tem essa preocupação para saber se a sua vida não é diante de Deus. Então a questão não é saber se a vida é consagrada ou não. O primeiro ponto é saber se o nome está escrito no livro da vida. Ora, se está escrito no livro da vida, então eu já fui transformado, amém? Então, se eu já fui transformado, eu me torno agora um transformador para vidas, abençoador de vidas. E aí, cabe à igreja esse maravilhoso conceito de transformar situações, de transformar vidas. Cabe então, amados irmãos em Cristo, nós entendemos que depois de uma experiência real com o Senhor, podemos entender e compreender qual seja a nossa missão aqui. E a nossa missão é esta. Os discípulos Pedro e João entenderam perfeitamente. Depois de todo aquele evento, a tristeza, Jesus morre 3 dias, aquela coisa e tal, 50 dias depois, chega Pentecostes, aquela coisa toda. Ah, que bom agora então. Que bom não. Jesus não está aqui, não tem problema, ele deixou sua palavra. E a sua palavra é sua presença, é viva. Então a sua palavra chega até o discípulo, então ele passa na sua primeira experiência sem Jesus. Experiência fantástica. Encontra um homem na rua, na porta da igreja, e transforma a sua vida. Agora esse homem sempre, durante todo esse tempo, ficava lá fora da igreja, sentado lá, mas agora pela primeira vez ele entra dentro da igreja. Ele entra pulando. Certamente se entrou alguma vez, foi carregado, mas a função dele é ficar lá fora. Mas o que Deus quer é que todos estejam aqui dentro, saltando, pulando de alegria, regozijando, dançando. É isso que o Senhor quer para nós. Amados irmãos, eu quero concluir agora. Vamos dar um pulo de salmo, por favor. Salmo 63, por gentileza. Olha,